aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia nesta manhã de sexta-feira muito especial, manhã de celebrarmos São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, guarda das famílias, protetor da Santa Igreja de Deus, enfim, São José, esse homem tão especial na vida de Maria e de Jesus, que é claro, tornou-se também especial na vida da Igreja. E hoje, dia de São José, nós, o nosso retiro quaresmal, queremos fazer também um caminho espiritual no qual possamos nos reconhecer na figura deste homem santo, deste homem que diz a Sagrada Escritura, era um homem justo. Rezamos em comunhão com todo o nosso seminário arquidiocesano de São José, de modo especial com os seminaristas de nossa comunidade, o seminarista Eduardo, o seminarista Wellington. Também rezamos pelos diáconos que hoje serão ordenados, jovens seminaristas, que darão o primeiro passo no caminho da ordenação sacerdotal, tornando-se hoje diáconos da Igreja Particular de Niterói. Rezamos em comunhão com todas as paróquias dedicadas a São José em nossa arquidiocese, todos os sacerdotes que têm como nome José, enfim, que este dia tão especial, também vivendo o tempo da Quaresma, seja especial para cada um de nós. Vamos iniciar então este nosso retiro, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E ao Senhor que nos leva a sua palavra, à beira do poço. Capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. Iremos ler o versículo 16, depois os versículos de 18 a 21 e depois leremos o versículo 24. Tomemos a Bíblia, a palavra do Senhor e escutemos. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs,
Neste dia em que a igreja nos convida a celebrar São José, ela também nos permite tocar este mistério da vida, este mistério da vocação. Mistério da vida porque Deus não nos faz pessoas sem propósitos. E cada um de nós não apenas tem a realizar em sua vida os propósitos de Deus, mas também realizar os seus próprios propósitos, sobretudo quando em Deus vivemos a nossa vida. José é este homem de propósito. Ele tem um propósito: casar-se, ser esposo de Maria. E de fato este propósito é comum na vida de muitas e tantas pessoas que sim desejam casar-se, sim desejam constituir uma família. Mas Jesus, ao ser dado a esta família, faz com que o propósito de José não mude, mas seja transformado. E essa transformação do propósito de José faz com que haja uma intervenção divina para que ele aconteça. Não basta apenas que no meu propósito não realizável de pronto haja uma desistência, um desânimo. Mas quando há um propósito de Deus manifestado a nós, então isto precisa vir como uma graça de revelação de Deus. E por isso é necessário fazer o percurso de José no Evangelho de hoje. Percurso de um homem comum, simples, mas certamente de um homem devoto a Deus. De um homem que em seu propósito não quer outra coisa, cumprir o desígnio de Deus para a sua vida. Cumprir o desígnio de Deus para a sua existência. E é interessante que Mateus, evangelista, ao falar da origem de José, diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Só este versículo 16 seria suficiente para entendermos a pessoa de José. É um homem que vem de uma família bíblica. É um homem que vem de uma estirpe, vamos assim dizer, de modo especial marcada por esta continuidade da graça de Deus. Por isso, apontar José, que foi um descendente de Jacó, já traz para nós cristãos hoje, neste dia de retiro quaresmal, também um olhar para a nossa própria origem. O olhar para esta origem que temos nós. Não apenas uma origem humana, mas também uma origem divina. Divina não porque nascemos de Deus, viemos de Deus, mas nós não nascemos de Deus, nascemos dos nossos pais. Mas quando falamos de origem divina, nós estamos falando desta origem na graça e para a vida na graça. Desta origem que recebemos como graça por sermos filhos e filhas de Deus. Mas também a importância de reconhecermos que Deus, através de nossa vida e de nossa história, vai completando no mundo a obra que é dele. E José, segundo o termo deste versículo tão pequeno, o esposo de Maria. É o seu propósito ser esposo. Não importa como se dará essa vida esponsal. Não importa como acontecerá a sua união com Maria. Importa que ele seja esposo. Este é o propósito.
Não importar não significa ser menos importante ou viver de qualquer maneira, mas significa dizer que no propósito de José de ser esposo, ele viverá na mais perfeita vontade de Deus para a sua vida. Isto é o propósito. Eu sou esposo. Fui designado para isso. Esposo daquela que será a mãe biológica de Jesus. Esposo desta mulher. Não de qualquer mulher. Não qualquer mulher em sentido pejorativo, qualquer mulher, não. Significa que entre todas ele foi escolhido para ser esposo daquela que seria a mãe do Salvador. E José precisa entender isso. Ele precisa compreender isto. Tenho um propósito, ser esposo, mas o meu propósito não estava ser esposo da mãe do Filho de Deus. E por isso ele precisa entender isto de Deus. E por isso diz no texto bíblico que José, sendo um homem justo, pensou em despedir secretamente Maria. Aqui nós encontramos uma dimensão humana em José muito valiosa. Se responsabilizar por algo que ele nem mesmo entendia. Responsabilizar-se por algo que ele não compreendia. E por isso José vai receber de Deus a amplitude do seu propósito. José, não temas receber Maria como tua esposa. O anjo não diz, não temas ser pai de Jesus. Não tema que você será o cuidador do Filho de Deus. Consegue entender o vínculo do propósito de São José? O propósito de sua vida é ser esposo da mãe do Filho de Deus. E por isso o anjo lhe diz, não temas em receber Maria como tua esposa. Não temas. Não temas. Ela ficou grávida por obra do Espírito Santo. O que nela foi gerado vem do Espírito. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus. A relação com a mãe é a relação esponsal. A relação com o filho é a relação do cuidado, da autoridade. E por isso a José caberá dar o nome ao seu filho. Mas não será o nome que talvez ele pensou a vida inteira, ou que nas tantas conversas com Maria talvez tenham sinalizado como chamará o nosso filho se for um menino, nossa filha, menina. E este nome lhe é dado pela palavra do anjo. O anjo diz, tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Há uma relação com o sobrenatural. Então essa dimensão do propósito precisa nos indicar o que de sobrenatural tem a nossa vida. Não aquilo que ela tem somente de natural, mas sim aquilo que ela também tem de sobrenatural. O que a nossa vida tem para além daquilo que podemos ver, daquilo que podemos entender. Fazer um caminho interior num retiro também é isso. É ir descobrindo o propósito de nossa vida e colocando também nele uma dimensão de sobrenaturalidade. O propósito da tua vida, meu irmão, minha irmã, não pode ser apenas constituído de propósitos humanos ou possíveis de serem realizados humanamente,
Mas muitas vezes Deus nos dará propósitos que são excepcionalmente sobrenaturais e que se encarnam e se realizam no natural da vida humana. E por isso, quando José desperta do sono, ele faz o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Não foi um pedido, foi uma ordem. Então, o nosso propósito e os propósitos de Deus em nossa vida não são apenas propósitos configurados como pedidos de Deus. Deus me pediu para fazer isso, Deus me pediu para fazer aquilo. Se é um pedido, então eu posso recusar. Se é um pedido, então eu posso dizer não. Mas se é uma ordem, então eu não tenho, entre aspas, escolha. Porque esta ordem configura a plenitude do meu propósito. E é isso que nesse dia de retiro você deve, ao se colocar à beira do poço, se perguntar: qual é o propósito da minha vida? E o que neste propósito Deus realizará de sobrenatural? Se tivermos coragem de perguntar isso para Deus, Deus não poupará palavras para nos dizer, mesmo que precise enviar até nós o seu anjo, para que em sonho nos revele aquilo que precisamos fazer. Peçamos a São José neste dia a graça de em nossa vida se cumprir os propósitos de Deus. Peçamos a São José a docilidade e também a virtude da prontidão para responder a Deus. Que sejamos prontos para responder ao propósito de nossas vidas, como São José e como a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Às 11 horas, convidamos você a conosco experimentar, através da Eucaristia, essa doce presença de São José. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.